Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui, o professor Wellington, tá? Vamos dar continuidade à nossa aula de ligação química. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho, né, na ligação, nós vamos falar um pouquinho sobre a ligação covalente, mas antes eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a questão da Covid, tá? Atentem bem, eu sei que é muito repetitivo, mas nós só repetimos porque é importante. Então, fiquem ligados aí na questão dos sintomas da Covid: tosse, febre, fadiga. Fadiga é a mesma coisa de cansaço, tá, gente? Então, se você sentir um cansaço assim não é muito normal, não é muito comum no seu dia a dia, fique atento que pode ser um sinal da Covid. Então, o nariz é tapado, né, nós chamamos de congestionado, coriza, né, o nariz escorrendo, dor de garganta, dor de cabeça. Pode acontecer de aparecer uma diarreia de repente, um cansaço ou até mesmo a dificuldade de respirar. Então, vocês fiquem bem atentos, porque pode ser sintomas da Covid. Pode ser uma gripezinha comum? Pode, mas também pode ser também a Covid, tá? Então, fique atento. É interessante que você esteja usando a máscara para evitar que possa estar passando o vírus para outras pessoas, tá? E procure um médico, tá bom? Então, se caso for só um susto, for só apenas sintomas, né? E que logo logo desapareçam, mas vocês têm que estar aí se prevenindo, tá bom? Então, usem aí a máscara, o álcool gel, lave as mãos sempre que necessário, se pegar coisas que vêm da rua, né? De compras ou objetos desconhecidos, você vai e lave as suas mãos para poder estar descontaminando, tá bom? É bom você de vez em quando estar fazendo a higiene dos seus objetos, porque você muitas vezes pega sem querer e a sua mão pode estar contaminada e você acaba colocando ali naquele objeto partículas, né, que tenha vírus, né? É muito comum isso acontecer, tá? E também evite multidões, tá? Locais que tenha muita gente, filas com muitas pessoas próximas, pessoas tossindo. Então evitem esses contatos, tá bom? Vamos para a nossa aula. Na aula passada nós falamos sobre a regra do octeto, tá bom? Que era nada mais do que ah, é, os átomos para poder atingir uma estabilidade, ficar estável, né? Eles tendem a completar o octeto. Então, nós vimos lá, através da distribuição eletrônica, que alguns átomos eles não têm 8 elétrons na sua última camada, ou seja, na valência. Então, nós temos aqui o exemplo novamente, né? Agora com o que o pessoal usa, é muito comum usar, que é a questão da eles chamam de lâmpadas de neônio, né? Mas na verdade são várias cores, vários elementos químicos. No caso aqui são os elementos lá da tabela periódica, que nós conhecemos as substâncias nobres, né? Bom, então é o grupo dos gases nobres. Então, pode acontecer de ter essas lâmpadas terem gases diferentes e quando elas recebem energia, elas tendem a ter cores também diferentes. Bom, observa aqui a distribuição eletrônica nas camadas, né? Algumas completam apenas o dueto, que é o caso do hélio. Ele tem apenas 2 elétrons na valência, ou seja, na última camada. O neônio tem 2 camadas, sendo que a última camada dele tem 8 elétrons. O argônio também tem 2 camadas com 8, né? Aqui, ó. Mas a última camada dele tem 8. O criptônio, o xenônio e o radônio. Então, nós falamos que todos esses elementos aqui possuem, né, esses elementos, possuem distribuição eletrônica com 8 elétrons na última camada. E por isso esses elementos, eles são estáveis, eles não precisam se ligar a ninguém. Com exceção apenas do hélio, que tem 2 elétrons, e por ter esses 2 elétrons também ele não quer ligar-se a nenhum outro elemento químico, tá? Então a gente diz que esses elementos são estáveis.
são chamados de gases nobres. Nós falamos da distribuição eletrônica, mostramos a vocês o diagrama de Linus Pauling, que é representado por esses subníveis, né? S, P, D e F, e que a gente preenche os elétrons aqui na diagonal. Eu mostrei para vocês como é que você faz isso, né? Aí nós temos aqui o neônio com 10 prótons, tá? Esse daqui, lembra que esse número aqui é o número atômico, mas esse elemento está no estado fundamental e também é um gás nobre, né? Então, o que é que a gente faz? A gente pega dizemos que esse elemento também tem 10 elétrons. Por quê? Se ele está no estado fundamental, e ele possui 10 prótons, então quer dizer também que ele tem 10 elétrons. Bom, ele não perdeu nenhum elétron. Então aqui a gente pega esses 10 elétrons do neônio e distribui, né, nesse sentido, deixa 2 aqui no S, que é o máximo que ele suporta, aí fica faltando 8, deixa mais 2 aqui no 2S, né, seguindo a setinha, e aí seguindo novamente a seta aqui do início, ó, aqui de cima para baixo, ficou faltando 6 e o subnível P suporta no máximo 6 elétrons. Como nós temos 6 elétrons, eles vão ficar aqui no subnível 2P. Então nós temos aqui duas camadas, um S2 é a distribuição, 2S2 e 2P6 é a camada L. Observe que 2 mais 6 é 8. Então, quer dizer que esse elemento alcançou a estabilidade, tá? É isso que quer dizer essa distribuição eletrônica. Aí nós vamos pegar aqui um elemento, novamente o elemento cloro, tá? Que ele é diferente lá do gás nobre, tá? O elemento cloro no estado fundamental, ele possui 17 prótons, então quer dizer que ele também tem 17 elétrons. E eu vou distribuir aqui, ó, os 17 elétrons, tá? 17 elétrons. Do mesmo jeito que foi feito lá anteriormente. Você vai distribuindo aqui 2 dos 17. Você tira 2, fica 15. Depois tira mais 2, fica 13. Tira 6, e aí você vai distribuindo até chegar a essa distribuição eletrônica aqui, ó. E aí você vai ver que são três camadas, cada uma com uma quantidade de elétrons. Essa aqui tem 2 elétrons, esta daqui tem 2 elétrons mais 6, então nós temos 8 elétrons. Esta camada aqui tem 2 elétrons mais 5, são 7 elétrons. Ou seja, essa camada, a última camada aqui, que é a camada de valência, ela não possui 8 elétrons. Então, como ela não possui esses 8 elétrons da regra do octeto, então esse elemento cloro, ele não é um elemento estável. Ele precisa conseguir um elétron, né, ganhar um elétron aqui, para que ele fique estável, tá bom? Você pode dizer assim, ele poderia perder também esses 7 elétrons? Sim, ele poderia perder os 7 elétrons para ficar com esses 8 daqui da camada L, né? Mas vamos imaginar que 7 elétrons já é muita coisa para alguém perder, né? Então vamos imaginar que esse elemento, o cloro, como ele já tem 7 elétrons, para ele é mais fácil ele ganhar um e ficar com 8 do que ele perder 7, né? Então a ideia aqui seria, no caso do cloro, ganhar um elétron para ficar com 8, tá? E não perder os 7. Essa estrutura aqui de Lewis, tá? Que eu estou mostrando para vocês, representada pelo elemento, o Cl, né? E em volta desse Cl, a gente coloca essas bolinhas. Cada bolinha dessa representa os elétrons da última camada. Como esse elemento aqui tem 7 elétrons, então eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então cada bolinha representa 7 elétrons. Lembrando que esse elemento precisa ganhar um elétron para ficar estável. Ora, nós estamos falando aqui que o elemento precisa ganhar.
Então, na estrutura de Lewis, tá, a ligação química acontece por essa necessidade. O cloro precisando de um elétron e um outro cloro também precisando de elétron, no caso um. Então, o que que vai acontecer? Esse elemento cloro vai pegar o elétron dele e vai compartilhar com esse cloro aqui. Esse cloro pega o elétron que ele tem também aqui e compartilha com esse outro cloro. Ora, como é interessante esse caso, tá? Diferente da ligação iônica, onde o elemento perdia o elétron, na ligação covalente, que é essa ligação que nós estamos aprendendo hoje, os elétrons são compartilhados. Ora, esses dois cloros se juntam, ficam juntinhos um do outro, compartilhando esses dois elétrons aqui, gente, ó. Um elétron era desse e o outro elétron era desse, né? Quando eles compartilham, os elétrons que foram compartilhados fica o que fica pertencendo aos dois elementos ao mesmo tempo. Nós chamamos isso de ligação covalente, onde os elétrons estão sendo compartilhados. Quando é compartilhado apenas um par de elétrons, a ligação covalente ela é simples, é representada ou assim, como vocês estão vendo aqui, ou ela é representada dessa forma aqui, ó, com um bastãozinho, tá? Sempre que tiver um bastãozinho, quer dizer que tem um par de elétrons compartilhado. E aí nós temos alguns tipos de ligações chamadas ligações covalentes, tá? Quando tem um par de elétrons compartilhado, só falando para vocês uma coisa, né, em relação a essa questão da representação, tá? Você pode representar através de bolinha, X, estrela, lápis, o que vocês quiserem. O importante é que cada pontinho represente o elétron, tá? Então, nesse caso aqui, ó, só uma brincadeira nessa questão do lápis. Então, essa questão do compartilhamento do par de elétrons, ó, ele representa uma ligação de bastão, ou seja, uma ligação covalente, simples. E aí você pode apresentar assim, ó, como são dois elementos iguais, você pode dizer que é um Cl2, tá? Você junta os dois, que é a fórmula molecular, né? Abreviada, e a gente vai e coloca, ó, Cl2. Quando estão dois pares de elétrons, então passa a ser, ó, dois bastãozinhos ligando um elemento ao outro. Ou seja, esses dois pares estão compartilhando, porque o oxigênio ele só tem 6 elétrons na valência. Então ele precisa de mais dois para ficar com 8, tá? Vamos ver aqui esse oxigênio aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Aqui tá errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui foi errado, tá? Colocaram duas ligações a mais. Foi um erro aqui na hora de colocar as bolinhas, tá? Isso aqui foi um exemplo que eu peguei, não foi eu que fiz. Mas só lembrando a você, quando você for fazer a distribuição eletrônica, você vai ver que o oxigênio possui, na verdade, 6 pares de elétrons na valência, tá? Desculpa, pares não, 6 elétrons na sua valência, ao invés de 7, são 6. E aí, quando eles formarem a ligação covalente, vai formar aqui o par, dois pares de elétrons sendo compartilhados. E a forma abreviada seria essa. No caso aqui do nitrogênio, nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Quando eu fizer a distribuição eletrônica do elemento nitrogênio, nós vamos observar que vão ter 5 elétrons na valência. E esses 5 elétrons na valência vão ser compartilhados com outros elementos, com outro elemento nitrogênio, ó. E como são 3 pares aqui compartilhados, nós temos 3 bastãozinhos representando 3 pares de elétrons compartilhados. Isso aqui, gente, é a ligação covalente tripla, tá? Nós temos a simples, a dupla, a tripla. Você pode me perguntar, tem a quádrupla, né? Ou a quarta? Não, não existe, tá? O máximo de ligação entre dois átomos qualquer
vai ser sempre 3, tá? Nunca vai passar de 3. Ele pode se ligar a vários átomos, mas nunca vai ter dois átomos compartilhando, no caso, 4 pares de elétrons. O máximo de elétrons que é compartilhado são 3 pares de elétrons. E aqui nós temos o exemplo do hidrogênio, tá? Que cada hidrogênio tem um elétron, então dois hidrogênios compartilham seus pares para obedecer à regra do dueto. Lembra? Esses daqui obedecem à regra do octeto, mas esse aqui é a regra do dueto, porque eles têm a mesma configuração do elemento hélio. Então, um par de elétrons, um bastãozinho, e a representação da molécula é essa daqui, tá? Então, vejo que a ligação covalente, os elementos se casam, né, para formar, para ficar estável, tá? No caso da ligação iônica, que foi a aula passada, na ligação iônica, os elementos ficam juntos por conta da diferença de carga elétrica. Um é positivo e o outro é negativo, aí eles se juntam. Mas aqui na ligação covalente, eles compartilham elétrons. Aí você pode me perguntar, quem é mais estável? A ligação iônica ou a ligação covalente? As duas ligações são estáveis, tanto uma como a outra, mas a ligação covalente, ela tem mais energia, tá? Ela possui mais energia, então ela é uma ligação mais forte. Bom, é tanto que você não consegue separar elas facilmente. Você consegue pegar e separar uma ligação iônica quando você neutraliza a carga, mas na ligação covalente você não consegue neutralizar a carga. Por quê? Porque eles estão compartilhando. É um casamento perfeito, tá? Então, um outro tipo de ligação que existe também é o que nós chamamos de ligação metálica. A ligação metálica, gente, ou seja, são as ligações que acontecem entre os metais. Os metais, eles estão juntos, tá? Os átomos de metais, e se diz que em volta desses átomos que têm núcleos positivos, né? Lembrando isso aí para vocês, a camada mais externa do átomo, que são onde tem os elétrons da valência, eles são atraídos pelos núcleos dos átomos diferentes, né, que estão ali naquele meio. Então, o que é que acontece? Como eles são muito densos, geralmente eles têm muito elétrons, essas camadas mais externas, elas também são mais fracas em relação a segurar os elétrons. Então, nós dizemos que em volta dos átomos fica como se fosse assim, um mar de elétrons. Os elétrons ficam passando de átomo para átomo, tá? Como se estivessem soltos ali sobre eles. Vocês vão ver depois, né, que realmente isso tem uma lógica, porque os metais têm facilidade de perder elétrons. Mas o que importa para a gente aqui é que a força de atração dos núcleos dos átomos de metal, né, de metais, eles tendem a atrair os elétrons dos outros átomos, e isso é uma coisa que é como se vai e volta, vai e volta, vai e volta, e esses elétrons ficam assim soltos sobre os átomos, né? Formando, como eu falei antes, como se fosse um mar de elétrons, né? Alguns autores chamam isso. E isso forma os metais e dá muitas propriedades aos metais. Essa questão da condutibilidade, né? O metal consegue passar uma corrente elétrica facilmente sobre ele, ele consegue transmitir o calor também. São propriedades dos metais e por conta dessa questão da ligação metálica, tá? Ela é muito estudada dentro da engenharia porque os metais eles tendem a ter formas diferentes e ter mudanças físicas muito típica deles, tá? Muito própria deles. Então eles são muito estudados dentro engenharia química, engenharia metalúrgica, engenharia de materiais, tá? Exatamente por conta dessa questão dessa propriedade que o metal tem de formar essas ligações metálicas, tá? Que é resistente, tá bom, gente?
Então, aqui está aqui um exemplo, tá? Geralmente nós vemos os metais, mas nem todo metal ele é puro. Geralmente esses metais, eles para poder ter uma determinada propriedade, é feito o quê? Uma mistura de metais ou um metal com outro tipo de elemento químico. Então, quando se mistura um metal com outro metal diferente, tipo cobre com ferro, que são dois metais diferentes, você forma o que é chamado de liga metálica. Essas ligas metálicas, elas têm propriedades diferentes do elemento só, né? Da substância só. Por exemplo, eu tenho só a substância ferro. A propriedade do ferro é diferente da propriedade do cobre, por exemplo, né? Que foi a mistura que eu falei. Cobre sozinho tem uma propriedade, tá? E o ferro também sozinho tem suas propriedades. Quando eu misturo ferro com o cobre, eu passo a ter uma outra propriedade daquele material, porque agora ele deixou de ser a substância pura e passou a ser uma liga metálica. É uma substância, na verdade, uma mistura de substâncias, tá? E que essa mistura faz com que as propriedades fiquem alternadas, ou alteradas, no caso. Como é que eu posso perceber isso? Alguns materiais eles ficam mais duros quando eu misturo eles. Então, dois materiais, por exemplo, quando você pega o ferro puro, e você acrescenta dentro do ferro puro uma substância, por exemplo, como o carbono, você faz com que o ferro fique mais duro, ele fica com a propriedade mais de força, né? De capacidade de aguentar mais força. Então, ou seja, ele fica bem mais duro. Então, se você pegar o ferro, você amassa facilmente. Se você colocar uma mistura de ferro com carbono, que é o aço, ele é muito mais resistente, né, do que o ferro puro. Bom, então você misturando, você vai ver uma liga metálica. Então, vamos apresentar aqui alguns exemplos, tá? É interessante isso daqui. Por exemplo, quando você pega uma substância como o aço inox. O aço inox é uma substância de ferro, tá? Ele tem ferro, só que esse ferro ele está misturado com outras substâncias. Então aqui tem algumas composições, tá? É 0,08%, né, o máximo de carbono, né, que é carvão. Aí tem o silício, que é uma outra substância. O magnésio, que é um metal, tá, gente? O magnésio, o cromo, ó, as porcentagens. O fósforo, tá? O enxofre e o níquel. Então, ó, esse aço inox, para ele ter essa aparência, ele ter a capacidade de resistir à ação do ar, né, para não enferrujar, ele precisa ser misturado com outras substâncias. E essa mistura aqui faz com que eu diga que esse material, essa mistura de metais, mesmo tendo outras substâncias que não são metais, tá? Elas tornam é uma liga metálica mais resistente. Então, é mais fácil você ver o aço inox sem ferrugem. Pode acontecer de aparecer? Pode, mas é muito pouco provável, tá? Depende muito da composição desse aço inox. Uma outra liga metálica interessante é aquela chamada de amálgama, né? Que é utilizada nas obturações dos, dos dentes, tá? É uma mistura, tá, gente, de metais também, ó. Nós temos aqui aqui é o mercúrio, juntamente com a prata, o, aqui eu, lembrando aqui, meu Deus, estânio e o cobre e zinco. Então, quando você faz essa mistura, você tem o quê? Você tem essa liga metálica que é usada nos dentes, tá? Porque ele não enferruja, né? Apesar que não tem ferro, tá? Nós chamamos de oxidação. Ele não oxida fácil, tá? Ele é muito resistente, ele não dilata também, ele não aumenta de volume, porque se ele aumentasse de volume,
é muito com muita facilidade, né? Ele pode pegar e quebrar o dente se você, quando você, por exemplo, aquece ele, né? Então, se você aquecer, mesmo com um café, algum tipo de chocolate quente, alguma coisa assim, se você estiver comendo a carne, comer, né? Ele vai aumentar de volume e quebraria o dente. Então, como ele é resistente, por ser uma liga metálica, então esse material ele é próprio para utilizar aqui nesse tipo de situação, que é a obturação. A outra coisa interessante é aqui em relação ao ouro, né? O ouro é uma mistura, tá, de metais também, ó. É ouro, prata e cobre. Isso faz com que o ouro fique mais duro e permaneça o seu brilho, tá? Então, essa mistura é para poder fazer com que o ouro continue com seu brilho e também seja muito resistente à questão da ação do oxigênio e da água, tá? Para ele não oxidar, ele não enferrujar, né? Assim como a gente diz no popular, tá bom? Então, são exemplos de ligas metálicas do nosso dia a dia e que é importante, né? Você saber que a liga metálica nada mais é do que uma mistura de metais, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima e façam a atividade de vocês que o professor está passando para vocês, tá bom? Até mais.